Então, pessoal, vindo aqui agora para falar dentro também desse olhar sistêmico, mas trazendo para esse momento que a gente está, independente das tuas crenças, né? Eu também tenho um olhar bastante universalista, bastante aberto, totalmente aberto, né? A esse entrelaçar de saberes, de culturas, de tradições, de filosofias, de crenças, e que não sejam crenças limitantes e que não seja nada limitante. Eu quero trazer hoje para nós a reflexão que eu trouxe e estou trazendo para mim mesma, nesse momento de quaresma, né? Até a Páscoa, até a ressurreição, dentro daquilo que se conhece no calendário judaico-cristão, na forma, no olhar cristão. Jesus passou por um grande calvário e nesse processo todo de calvário, ele foi o quê? Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi profundamente humilhado. E aí dentro disso também vem toda a questão, metáforas aí, leituras que a gente faz por detrás, em desdobramentos de toda essa saga, né, de Jesus, a gente transpõe isso para a nossa realidade, para o nosso viver e conviver. E aí nós podemos transpor as leituras aí também, né, dessa metamorfose, dessa lagarta que passa do processo de rastejar, do processo todo, né, até que ela rompa com o seu casulo e que ela se transforme numa borboleta, ela enfrenta processos dolorosos aí. E aí nós, humanos, né, passamos também pelas nossas questões, pelos nossos calvários, pelas nossas dores, pelas nossas perdas, pelos nossos ressentimentos, pelas nossas humilhações, pelas nossas traições também, né? Cada um aí tem a sua leitura de que traiu, foi traído, mas enfim, nós vivemos um vulcão de grandes ensinamentos nessa nossa vida tão passageira, e agora esse vento vem aqui assim, né? E me dá esse alento, vem me trazer um espírito, vem me trazer aqui conversando com vocês nessas árvores, abraçada por todo esse povo, abraçado por toda essa natureza, por todas as criaturas que aqui habitam, né? Eu tenho refletido muito sobre isso e transposto ao olhar sistêmico que muito se aplica aí, né? Essa questão do período de Jesus, do período em que Jesus passou por tudo aquilo que passou, né? E ele veio com certo da missão dele, do saber, né? Até onde a gente sabe, ele veio com essa missão. E ele sabia que ele teria que passar por aquilo, que ele teria que morrer para renascer, que ele teria que ser crucificado, morto e sepultado para subir ao céu, né? E para sentar à direita de Deus Pai, Mãe. Então tudo isso trazendo essa leitura cristã e também aí trazendo a leitura de base de vida e de toda essa cultura, essas culturas todas que residem em mim e que residem em ti também, porque eu também bebo de fontes hinduístas, bebo das fontes do Oriente, do Ocidente, das culturas, das religiões. Eu gosto muito dessas interfaces, né? Eu gosto muito de cruzar isso tudo e encontro muitas explicações aí lógicas para todas essas questões da minha vida, da minha simples vida, do meu pequeno universo para um macro universo, né? Então, tudo que a humanidade está passando, tudo que todos nós estamos passando, não só nesse períodozinho de pandemia, né?
nesse períodozinho, mas nas tantas outras pandemias, nos tantos outros calvários, perdas, através de batalhas, de guerras, de grandes conflitos, mundialmente falando. Eu não preciso aqui elencar isso tudo, você aí sabe. Todos nós, de alguma forma, sabemos, essas informações vão nos chegando e mesmo que a gente queira tapar, né, os nossos olhos, ouvidos, né, as nossas bocas, nossa expressão, mesmo que a gente queira se colocar nessa bolha de não é comigo, as coisas refletem, ressonam, porque isso tudo é um campo, isso tudo faz parte de um metacampo, né? Um metacampo, onde nós estamos todas e todos aí entrelaçados. Então, trazendo novamente essa questão da Páscoa, essa questão do Calvário de Jesus e transpondo para os nossos processos humanos e os nossos pequenos universos, né? Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui para ver se eu consigo falar um pouquinho mais com vocês, porque como bate o sol, né? Às vezes vocês podem aí não enxergar. E eu gosto muito de me fazer ver e de também que vocês aí do outro lado possam ver e sentir. Essa dor toda, né, que muitas vezes a gente se aprisiona e fica vivendo essa dor toda de diferentes fontes. Eu sei que muitas pessoas, muitos de nós, perderam muitas pessoas, estão perdendo, estão passando, eu não sei aí pelo teu calvário, o que tu tá passando, né? Mas que nós possamos, dentro de tudo isso, fazer a nossa metamorfose, fazer a nossa ressurreição e olhar para todo esse antes e justamente para honrar esse antes, fazer, né, expressões aí que se usa muito nas constelações, fazer algo de bom com isso. Fazer algo de bom com isso é também não aprisionar-se a isso, é também não trazer o calvário todo para si. Muitas vezes, vou citar assim exemplos soltos, né, que me chegam, né? Muitas vezes alguém na nossa família está passando por alguma situação muito dolorosa. E essa situação dolorosa, seja através de uma enfermidade, seja através de um relacionamento de casal muito doloroso, muito perdas aí, né, rompimentos, rupturas profundas, causam uma série de reflexos em torno, dentro e em torno. E muitas vezes os filhos querem tomar isso para si. Muitas vezes os filhos ficam num fogo cruzado. Muitas vezes nós todos, diante de uma enfermidade de família, queremos ser leais àquela dor e muitas vezes, sem saber direito o que fazer com isso, em realidade, nós tomamos essa dor para nós. E no olhar sistêmico, isso tudo é visto com muita cautela, com muito carinho, mas ressignificando isso, sabe? É uma virada, é uma tremenda virada de olhar e de posição em relação àquilo que está sendo vivido. Aquilo que tu vives não é o que eu vivo, ou o que eu tenha condições de viver. Mas dentro disso eu posso dar até aqui. Eu fico por aqui, né? Por hora eu fico por aqui. Então, dizer isto também diante das situações que se apresentem aí, né, na tua vida, também poder dizer isso, eu fico por aqui porque esse calvário não é meu. Eu não posso viver o teu calvário. O que eu posso, justamente, é talvez te emprestar o meu ombro, te dar o meu abraço, né? E te reconhecer no meu coração, te dando um bom lugar no meu coração. Mas em honra até a ti, eu não posso viver por ti aquilo que tu estás vivendo, aquilo que tu precisas viver. E isso é muito delicado. Eu sei que não é fácil,
né? Mas eu quis trazer essa leitura em termos de Páscoa, né? De Páscoa, de morte, de renascimento, para o nosso dia a dia, para o nosso processo de lagartas e de borboletas, né? Ou como tu queiras aí citar, né? Para o nosso processo, se tu quiser citar o processo da águia como um arquétipo, né? Também a águia nos ensina essa morte e esse renascimento. Quando ela alcança os seus aproximadamente 40 anos de vida, ela vai para o topo mais alto, sozinha, e vive o que tem que viver dentro desse processo, e demora cerca de, se não me equivoco, mais de 150 dias, se não me equivoco, para que ela então comece a recompor as suas penas, o seu bico, as suas garras, né? E para que ela possa voar de novo, ou não, ou ela transcende, né? E se funde com o sol, e se funde com as rochas, com as montanhas, né? Mais grandiosamente com o seu processo. O seu processo. Na família das abelhas, nós também temos algo semelhante em relação a isso, a mãe abelha, a mãe rainha, né? Quando ela está para ter a sua passagem, né? Ela também se ausenta, ela também sai de perto. E isso tudo, às vezes na nossa vida, talvez tu possa dizer aí do outro lado, mas eu não posso me afastar da minha mãe, do meu pai, né? Mas observemos juntos o seguinte: o processo deles é só deles. O processo deles pode ser apoiado, amparado pelo nosso amor, pela nossa presença, porém, até nisto hoje nós estamos em reserva em função de todo um contingente de fatores. A gente não pode ficar lá nos hospitais, né? A gente não pode, e até bem pouco tempo a gente não podia sequer enterrar os nossos familiares, amigos, enfim, porque por conta dessa pandemia isso também não era recomendável, né? Os velórios e todo aquele processo. Então, nesse período de Páscoa, de Quaresma, que a gente se lembre que na vida a gente passa por infinitos processos contínuos de grandes ensinamentos de morte e de renascimento, e que aquilo que não nos mata nos fortalece, e aquilo que nos mata também e nos liberta para a vida eterna. Acredite você ou não, independente da sua crença, da sua tradição, da sua cultura, tudo na natureza nasce, cresce e se transforma. Até o tronco das árvores, quando as árvores ficam mais velhas e caem, muitas vezes tombam por um raio, né? Nós podemos ver ali no seu tronco, na sua matriz, que é muito parecida com a nossa digital, né? Nós podemos ver as tantas voltas, a tanta sabedoria, tantas vidas, árvores centenárias, como muitos de nós, como muitos dos nossos familiares que estão aí com 90, com 100 anos, né? Já viram muitas coisas, já sofreram muitas coisas, já morreram e renasceram várias vezes e fizeram a sua passagem, né? Que todos nós possamos, independente de qualquer olhar aí místico, espiritual, ancestral, qual seja o olhar que tu queira, né? Qual seja o lado que tu olha aí, como a lagarta, que olha para todos os lados e rasteja, né? Nós temos as nossas metamorfoses, né? Tem até aquela música que diz: eu prefiro ser, não é, do Raul Seixas, essa metamorfose ambulante,
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso é tão, né? Esse cara tinha uma visão além, com certeza, além do aparente. Eu gostava muito e ainda escuto. Então, é isso que eu tenho para trazer para mim mesma, para vocês, para nós, para esse momento. E que seja um momento em que nessa jornada toda que este ser fez aqui na Terra, que nós possamos fazer algo de bom com isso, mas não nos aprisionando ao passado, né? Seguindo em frente com a bagagem adquirida, né? Mas tão e somente com aquilo que é nosso, para avançar. Avançar naquilo que nos diz respeito na nossa trajetória de vida. Certo? Um grande beijo.